Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui no nosso canal para a nossa segunda edição. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha e se é novo, se inscreve no Fanático Vascaíno. Vamos bater hoje 92 mil inscritos, desafio lançado para você. Manda para os amigos. Olha, vamos falar de dinheiro, porque o Vasco terá um aporte de 120 milhões nessa temporada para usar de diversas formas. Mas será que esse aporte e o do ano que vem vão transformar o Vasco numa potência? Vamos ganhar tudo, contratar os grandes jogadores? Será que os rivais fazem assim também ou fizeram assim? Vamos entender como é que acontece no mundo real. Porque o mundo ideal é você pegar o dinheiro e achar que virou o novo bilionário do mundo e que vai ganhar tudo. O City não ganha tudo, o PSG não ganha tudo. Já imaginou? Um ataque com Neymar, Mbappé e Messi? Pô, você falou, cara, entrega as taças. Ué, não entregaram na França. Aliás, só na França que entregaram. Vamos conversar sobre isso? E muito mais? Tem um vídeo à noite hoje, uma entrevista exclusiva com Carlos Roberto Osório, que vai dar o que falar sobre São Januário. Então vamos embora, ó. Espero vocês, vou rodar a vinheta e já volto. E aqui a camisa do canal, ó. O território é hostil, já que a gente vai falar de São Janu. A nova camisa do Fanático Vascaíno já está à venda e está aqui na descrição do vídeo. É só mandar mensagem na Esquadra Oficial. O pai já vai voltar. Calma, fica aí que eu já estou de volta. Aí sim, papai. Falei que era super rápido, rodei a vinheta e já voltei para conversar com você, fanático vascaíno. Bom, vou rodar aqui alguns trechos, um spoiler do que você vai assistir logo mais nesta entrevista exclusiva com Carlos Roberto Osório falando de São Januário e da CPI. Será que vai rolar realmente CPI que o deputado flamenguista está doido para fazer? Se liga aí no que vem mais tarde para você curtir. Nós teremos os recursos para investir na ampliação de São Januário de 22 para 43 mil espectadores, sem perder a característica da Barreira do Vasco, estando aberto para a Barreira do Vasco e mantendo o aspecto do Caldeirão, que para nós é fundamental. Nós vamos levar o torcedor para dentro do campo. E eu não tenho nenhuma dúvida que isso não prosperará, não faz nenhum sentido e a LERJ não permitirá que isso vá adiante. Ah, esse papo com o Osório tá bom demais, hein? Essa entrevista exclusiva com ele. Você vai curtir porque tem muita novidade para falar de São Januário. Aliás, vamos falar de dinheiro, porque com a venda, né, da SAF, a passagem de 70% para 777 Partners, há, claro, que um movimento natural de entusiasmo do torcedor. O torcedor vascaíno é um caso à parte, é uma paixão que não se mede, que não se explica, né? Porque 22 anos passando perrengues e não larga o time, está sempre ali, tudo isso você já sabe. E você, torcedor, é um diferencial. Carrega esse nosso clube, né? Mas assim, ontem, durante a live, me chamou muita atenção, principalmente alguns antes, que a gente percebia pelos comentários. Aí, você não falou que agora é bilionário, que vai ganhar tudo, cadê o dinheiro, barará, barará. Vamos lá, gente. Você acha que com uma varinha de condão assim, pim, dá uma pancada na mesa, o dinheiro chega e os problemas acabaram? Você acha mesmo que é assim que funciona? No mundo real, não no mundo ideal, onde você fica ali no seu cinema louco. Não. No mundo real, onde as coisas acontecem, onde os times são formados e demanda tempo para que as peças se encaixem. Logo na abertura do vídeo eu falei do PSG. Quando anunciou o Messi com o Mbappé e Neymar, que todo mundo pensou, cara, Liga dos Campeões, o PSG vai brigar bonito, vai chegar longe. Ficou pelo caminho. Não ficou pela primeira vez, mais uma vez. Donnarumma, o Ronaldo, Sérgio Ramos, cara, um timaço de Maria e não foi lugar nenhum. E aí? O City não foi. Então, assim, o futebol não é uma ciência exata. E você pode pegar os times do Brasil que contrataram grandes nomes ou que estão hoje brigando lá em cima. Como é que eles começaram? Então eu chamo a sua atenção. E está aqui na descrição do nosso vídeo também, conto com você. Se inscreva lá no meu outro canal de podcast chamado Pode Rolar. Lá eu entrevisto várias personalidades, não só do mundo esportivo, da comunicação. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um bate-papo muito legal com o Biano Beteiro, que é um cara que tem canais de games.
Cara, muito legal. Então, conto com você lá. E eu fiz uma entrevista recente com o Eduardo Bandeira de Melo. Torcedor, esteja pronto para ouvir. Assista desarmado. E entenda como aconteceu o processo no rival, no Flamengo, que hoje briga por títulos. Aliás, não, desde 2019. Ah, mas não é espelho pra gente. Cada um dentro da sua realidade. Mas atente porque ele fala na questão financeira. Como, com o dinheiro na mão, consegue-se fazer bons negócios quando se tem bons administradores. Assista com todo carinho e se inscreva lá no meu outro canal também, no Pode Rolar, que eu conto com você. Tamo junto e até mais tarde, ó. Vai até o final do vídeo porque você vai se surpreender com o que ele vai falar. A partir do momento que você, vamos dizer, resgata a credibilidade da administração do clube, fica mais fácil você negociar. Então, eram dívidas assim complicadas. Você deve lembrar que o Flamengo devia para o Ronaldinho, para o João Santana, para o Petkovic, para o Romário. E essas dívidas todas e várias outras, né, nós negociamos uma condição de pagamento e cumprimos rigorosamente tudo que foi negociado. E a partir do momento que você começa a cumprir aquilo que você negocia, você ganha credibilidade junto a outros interlocutores. Claro. Sejam financiadores, sejam, né, treinadores, sejam atletas. Então foi assim que a gente, com muito sacrifício, conseguimos, vamos dizer, resgatar esse passivo. A dívida trabalhista do Flamengo, pra você ter uma ideia, nós tínhamos, quando a gente assumiu, mais de 600 ações trabalhistas em que o Flamengo era réu. O Flamengo, ele tinha aderido lá atrás, em 2003, aquele ato trabalhista, né, que quase todos os clubes aqui do Rio de Janeiro, pelo menos, e alguns de fora do Rio, se valem, né, desse mecanismo, né, que é um mecanismo de concentração, né, de credores trabalhistas e administrado pela própria Justiça do Trabalho. O Flamengo tinha aquilo, então ele, através daquele ato, o Flamengo se comprometia a recolher um percentual, né, 10% do seu faturamento total, e esse 10% iria lá para o tribunal administrar a fila de credores. Então, o que acontecia com o Flamengo? Como o Flamengo ia pagar 10% mesmo, ele não tinha a menor preocupação, né, em ser responsável na hora que você tinha uma verba rescisória para ser paga, por exemplo. Então, essa fila só aumentava. Né? Você, por exemplo, trabalha no Flamengo, o Flamengo vai, né, e manda você embora. Não pagava as verbas rescisórias. Vai para a fila. Vai para a justiça, já ganha 100% logo de cara e vai para a fila. Então, a fila só aumentava, apesar da gente estar pagando os 10%. Isso mudou como? Mudou a partir do momento que a gente começou a cumprir os acordos e a partir do momento que a gente começou a pagar, ser responsável e a pagar as verbas rescisórias. Então, aí a fila começou a diminuir. A dívida começou a diminuir, a fila começou a diminuir, até o momento que chegou um ponto que o Flamengo era credor da fila, né? Porque a gente continuava pagando os 10%. Aí, na hora que a fila chega a zero, né, você continua recolhendo aqueles 10%, né? Aí o que era um débito do Flamengo com a Justiça do Trabalho passou a ser um crédito. O senhor lembra o número que o senhor pegou o Flamengo de dívida e que o senhor saiu, assim, deixou quanto? O senhor lembra? Lembro. Quando a gente entrou lá, nós não sabíamos qual era a dívida do Flamengo. Porque não tinha noção? Não tinha noção. Porque tinha lá um número no balanço, mas o balanço, a primeira ressalva do parecer de auditoria do balanço dizia mais ou menos assim: esse balanço é inconfiável, você não deve acreditar em número nenhum que está aí. Em outras palavras, era isso. Caramba. Então a gente não sabia. Então a primeira coisa que a gente fez foi contratar uma empresa de auditoria, Top 4, né, a EY, Ernst Young, que hoje, inclusive, auxilia o Vasco, né? Trabalha em vários clubes, mas no caso do Flamengo, ela passou a ser a auditora das contas do Flamengo. Mas naquela época, não, ela foi contratada apenas para fazer a auditoria da dívida. Então, ela foi lá e remexeu tudo aquilo lá e chegou à conclusão que nós devíamos 750 milhões de reais. Esse número, ao longo do tempo, a gente foi vendo que ele aumentava um pouco, porque tinha algumas dívidas que a gente chama de esqueleto no armário, né? Parece um esqueleto no armário, mas é uma dívida aquela que você não sabia contabilizou. você não sabia que tinha e tal, e
Então, nós poderíamos dizer que a nossa dívida na época era 800 milhões de reais. Sim. Depois, quando a gente saiu, ela já era menos da metade disso, já era mais ou menos 350 milhões de reais. Isso graças à redução que foi feita no Profut e a tudo que a gente pagou mesmo. Zeramos a dívida trabalhista, a dívida bancária tendendo a zero e a dívida tributária, que continua sendo vamos dizer, o carro-chefe da dívida do Flamengo. A partir do Profut ela foi alongada em 20 anos.